Olá! No programa Viver com Saúde de hoje, vamos falar sobre uma doença que afeta principalmente os idosos e causa problemas na memória, pensamento e comportamento. Estamos falando do mal de Alzheimer, que atinge cerca de 1.200.000 pessoas no país. Diversas pesquisas e estudos são realizados anualmente para encontrar medicamentos que possam combater este mal, que cresce em ritmo alarmante em todo o mundo. Mas enquanto isso não acontece, é preciso prestar atenção em uma pessoa muito importante que presta todo o auxílio necessário ao portador do mal de Alzheimer, o cuidador. E é sobre o cuidador que o médico geriatra João Senger explica um pouco mais. Confira a reportagem. Bom, Camila, como nós já conversamos, eu te disse que o cuidador é extremamente importante, porque ele faz parte do tratamento do paciente, né? Ele faz parte até da medicação, porque, como eu já te falei antes, um cuidador que está estressado, um cuidador que está ansioso, um cuidador que está deprimido, ele vai ser um péssimo remédio para o paciente, porque o paciente vai perceber, ele percebe isso, né? A gente chama isso de linguagem corporal, né? As pessoas não precisam dizer que elas estão estressadas, a gente nota, percebe pelo olhar, pela fala, pelos gestos, e o paciente percebe isso, e ele fica bastante agitado, ele fica muito ansioso, e às vezes responde mal à medicação, né? E em contrapartida, um cuidador tranquilo, um cuidador experiente, ele é um ótimo remédio, porque ele passa isso para o paciente é mais calmo, é um paciente mais fácil de manejar, ele responde melhor à medicação. Então, para nós, realmente, o cuidador é um fator extremamente importante. E essa pessoa também precisa de cuidados, né? Não só cuidar dos outros, né? Então, existem várias pesquisas que mostram o seguinte, que se o cuidador não souber se cuidar, em 6 meses ele está em depressão. Porque essa enfermidade, as demências, elas são um fardo muito grande, são pacientes que consomem, né? Eles precisam de atenção 24 horas por dia. Quando esse cuidador, por exemplo, é um familiar que convive 24 horas por dia, isso é muito desgastante, porque aí o paciente levanta de noite, o cuidador tem que estar atrás, o paciente vai fazer uma coisa, o cuidador tem que estar atrás, porque ele vai lá, daqui a pouco mexe no fogão, abre o gás, daqui a pouco faz isso, mexe numa coisa que é perigo, ou ele vai e sai para a rua, então ele precisa estar sempre atrás dele, né? E ele repete muitas coisas, ele pergunta várias vezes a mesma coisa, isso, se o cuidador não estiver preparado, ele realmente vai ter um grau de estresse muito alto, então é fundamental esse preparo. E se tu me perguntares o que é se preparar, é ele ter o seu tempo, ele tem que ter o seu tempo, ele tem que pegar eventualmente alguns turnos, tipo, vamos dizer, 3 tardes por semana e sair, deixar uma outra pessoa cuidando, ir passear, para o shopping, para o cinema, ir para o salão, fazer compras, e ele volta mais tranquilo para casa, essa relação é melhor, né? Se esse cuidador não vem dormindo bem, tem que cuidar o que está acontecendo. Se esse cuidador já tiver um grau de ansiedade e depressão, eventualmente precisa até ser medicado, né? Mas ele precisa ter atividade de lazer, ele precisa ter atividades de exercício. O exercício é um ótimo medicamento, vamos dizer assim, tanto para estresse, quanto para ansiedade, quanto para depressão. Custa barato, né? Só precisa ser tirado esse tempo. Assim como tem que ter atividade de lazer também. Então, ele não pode despender a vida toda, o tempo todo, em função do paciente. Isso não vai dar certo. Vai ser ruim para os dois, né? E o senhor está encabeçando um projeto, por assim dizer, para transformar Novo Hamburgo ser uma cidade amiga do Alzheimer. Como é que isso está se encaminhando? Então, Camila, é uma proposta que a Associação Mundial de Alzheimer faz, que é através até desses folders foi que eu entrei em contato com isso, né? Onde eles chamam de comunidade amiga do demenciado. Algumas cidades no mundo já adotaram isso, principalmente nos países mais desenvolvidos, mas também em países em desenvolvimento, como é o Brasil, onde eles criaram uma cidade em cada país que começou a desenvolver projetos para
beneficiar e principalmente proteger o paciente demenciado. Né? Que são essas atividades? Então, eventualmente uma identificação deles, né? Através de uma pulseira ou de um colarzinho, mas que seja igual para todos, para que qualquer pessoa reconheça, se esse paciente entrar no ônibus, o cobrador olhar aquela pulseira dele, sabe que ele é um paciente demenciado, que talvez ele possa estar perdido. Se ele estiver andando, vagando pela rua e alguma pessoa ou algum policial ver, já vai saber que ele é um paciente demenciado e ele vai ter a identificação, né? Eventualmente criar um banco de dados até na polícia local sobre a informação de logística desse paciente, onde ele mora, como é que a gente entra em contato com ele, se ele tiver, isso tudo para tentar agilizar no caso deles se perderem, que às vezes é muito comum, né? Como a gente vê frequentemente aí na mídia, algum paciente desse que se perdeu e às vezes a família vai achar alguns dias depois e às vezes nunca mais acha, então realmente é uma situação dramática para a família, né? Mas a outra é também socializar esses pacientes, por exemplo, criar um espaço de socialização onde eles possam se encontrar, onde os familiares podem se cuidar, onde os cuidadores possam se encontrar, onde eles possam trocar ideias, né? A outra coisa é criar, vamos dizer assim, vamos profissionalizar os cuidadores, só que para isso eles precisam ser educados, eles precisam ser trabalhados, então criar cursos de educadores para paciente, cursos para cuidadores de paciente com doença de Alzheimer, né? As pessoas que têm esse tipo de problema sabem do que eu estou falando, né? Eu já tenho na família isso, eu sei a dificuldade que tem da gente encontrar pessoas que estão habilitadas para cuidar de pacientes demenciados. Então, essa seria uma forma também do próprio município oferecer esses cursos para cuidadores, né? Porque hoje a gente já sabe que daqui para frente nós vamos precisar cada vez menos de babás e vamos precisar cada vez mais de cuidadores de idosos, né? Porque cada vez a gente está tendo menos criança, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, já empatou, para cada um que morre nasce um, nós não estamos mais crescendo a população, mas o número de idosos vem crescendo assustadoramente em função da longevidade. Então, a cidade precisa se preparar para isso. E a proposta é essa, né? São coisas simples, não são coisas... Mas a gente está pedindo o apoio aí das autoridades, tanto administrativas quanto de segurança, quanto da população em geral, e até ideias. Então, no dia 8 de agosto, no sábado de manhã, no Sindicato Médico, que é ali na Vitor Hugo Kuntz, nós temos um encontro com a Abras, né, que é a Associação Brasileira dos Familiares com Doença de Alzheimer, que já tem aqui em Novo Hamburgo 12 ou 13 anos, que nós fundamos, e essa parceria com a Abras, então a gente vai tentar lançar isso para a comunidade e esperamos que todos colaborem. Apenas lembrando que a palestra promovida pela Abras será neste sábado, dia 8, a partir das 9 horas. O local do encontro é na sede do Sindicato dos Médicos de Novo Hamburgo. O programa de hoje fica por aqui. Confira outras reportagens na edição impressa do Caderno Viver com Saúde, toda segunda-feira nos jornais do Grupo Sinos. Até mais!